Olá, gente! Vou nesse vídeo explicar a função C do Excel. Tá? Uma função que é usada exaustivamente em planilhas pessoais, planilhas empresariais, cai em processos seletivos. Então eu estruturei esse vídeo para explicar em três partes. Primeiro eu vou explicar a questão dos testes lógicos e operadores. Segunda parte eu vou mostrar a estrutura da função C. Terceira parte eu vou dar dois exemplos bem legais para vocês entenderem tudo. E no final um exercício para ver se vocês realmente pegaram a matéria. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui dos testes lógicos e operadores. Vamos lá. Função C. O Excel resolve testes lógicos. Então, ou seja, o Excel ele é capaz de resolver testes que envolvem operações que resultam em verdadeiro ou falso. Vamos direto para um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Eu vou pegar uma célula aqui, eu estou na célula C7, e vou escrever assim, ó, igual. O igual significa que vai ter uma fórmula, né? 7 maior que 5. Vou pressionar Enter. Veja o resultado que deu. Verdadeiro. Eu vou voltar aqui na fórmula, né? Vocês vão ver a fórmula aqui na barra de fórmulas. Ou seja, o Excel é capaz de resolver testes lógicos. Vou fazer um outro exemplo. Ó. Igual 8. Eu vou usar o diferente aqui, que é esse símbolo aqui, ó, diferente de 5. Vou dar Enter. Verdadeiro também. O 8 ele é diferente de 5. Então, são aquelas expressões que a gente aprende no colégio. Então, agora vamos fazer mais uma aqui. Eu vou clicar aqui e vou fazer assim, ó, igual 9, diferente de 9. 9 diferente de 9. 9 é diferente de 9? Não. Falso. Tá? Então, vocês viram que ele é capaz de resolver expressões ou testes lógicos. Tá? E esses testes lógicos que eu posso fazer, eu também posso fazer entre as células. Tá? Entre as células. Eu vou fazer para facilitar aqui, eu vou exibir as linhas de grade aqui da minha planilha, para a gente ver melhor qual célula que eu estou. Tá? Vamos supor que nessa célula aqui, ó, na E7, eu tenho o valor de 900. E na célula E8, eu tenho o valor de 500. Tá? Então, eu posso fazer um teste lógico assim, ó, igual, clicar numa célula, ó, E7, maior que essa aqui, ó, que o E8. Ó. Vou dar o Enter. O que ele deu? Deu verdadeiro. Tá? Vou voltar aqui na fórmula. Ou seja, o 900 ele é maior que o 500. Tá? Então, eu já tenho uma fórmula aqui usando referência às células. Tá? Então, aqui eu poderia ter 1000. Ó. Se eu mudar aqui para 1000, vou dar Enter. Vejam que aqui já mudou, porque o 900 não é maior que o 1000. Tá legal, gente? Então, assim eu posso fazer testes lógicos no Excel. Mas eu dei toda essa introdução para vocês entenderem essa parte, porque o teste lógico ele é apenas uma partezinha daquilo que a gente vai usar na função C. Tá? Agora eu vou mostrar aqui quais são os operadores lógicos que a gente pode utilizar. Então, eu tenho um resuminho aqui, ó, o sinal de maior, menor, maior ou igual. Tá? Ele é diferente daquele que a gente aprende no colégio, que é o maior com um risquinho embaixo. O maior igual, não, ele é o sinal de maior e depois o igual. Tá? O menor ou igual, diferente e o sinal de igual. Tá? Esses são os operadores lógicos que a gente pode usar dentro da função C. Tá? Vamos para a segunda etapa agora, função C. A função C ela é formada por três partes. Um teste lógico ou uma expressão lógica. Daí, de acordo com o resultado que der nesse teste lógico, se der verdadeiro, ele vai ter uma ação para o verdadeiro. Caso esse teste lógico der falso, vai ter uma ação que ele vai fazer porque esse teste lógico deu falso. Tá? Vamos ver a estrutura dessa função. Seria assim, eu já deixei aqui o resumo. Tá? Então, é C. Aqui vem um teste lógico, no estilo daqueles que a gente fez ali na planilha anterior. A ação que ele vai tomar se for verdadeiro, essa ação ela pode ser fazer uma conta, uma fórmula, pode ser escrever alguma coisa na célula, escrever alguma coisa na tela. E uma ação se for falso. Então, são três partes. A primeira parte separado por um ponto e vírgula, a segunda parte, um ponto e vírgula, e a terceira parte. Tá? Tudo isso envolvido em parênteses e com a palavrinha SEC na frente e o sinal de igual também. Tá? Vamos partir para um exemplo. Vamos lembrar disso aqui lá no exemplo anterior. Ó. Teste lógico, ação se for verdadeiro, ação se for falso. Eu vou vir aqui na planilha de exemplo e vou apagar a fórmula que já estava aqui, né? E vou fazer esse exemplo. Esse exemplo, vamos supor, é uma planilha de uma empresa onde tem vendedores
e eu tenho aqui o total de que cada vendedor vendeu no mês. Tá? E essa empresa ela paga uma bonificação para o vendedor caso ele venda mais de 10 mil reais. Tá? Então, como que eu vou montar essa fórmula aqui? Então, a ideia do C também é você montar uma fórmula e poder arrastar ela, copiar para as demais células, sem necessidade de você ter que fazer uma a uma. Né? Imagina se eu tivesse aqui uma lista de 300 vendedores. Eu ia ter que fazer fórmula por fórmula, ou olhar um por um o valor. Ah, deu menos que 10 mil, escrevo sim. Deu mais, escrevo não. Então, isso eu automatizo muito minha planilha. Tá? Então, vou fazer o quê? Sinal de igual, a palavrinha C, SE, abro parênteses. Tá? Olha só, aqui ele me dá um resumo do que vai fazer essa minha fórmula. Ó. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Aquilo que eu falei, ele tenta te ajudar. Tá? Eu vou clicar nessa célula aqui, então. Eu vou perguntar se o total de vendas da pessoa que está na célula B2 for maior, sinalzinho de maior, que 10 mil, ponto e vírgula. Aqui eu já tenho o teste lógico. Agora, valor se verdadeiro, ele até destaca aqui para mim. O que eu quero que o Excel faça se for verdadeiro? Eu quero que ele escreva sim. Se for maior que 10 mil, eu quero que ele escreva sim, que a pessoa ganhe a bonificação. Então, eu vou abrir aspas dupla, tá? Não confundo com apóstrofo, é dupla mesmo. Sim, fecha aspas dupla, ponto e vírgula. E agora vem a última parte da fórmula. O que ele vai fazer se esse teste lógico der falso, valor se falso? Vou abrir aspas, vou escrever não, vou fechar aspas, vou fechar o parênteses. Tá? Então, agora eu simplesmente vou dar Enter. Olha só, ele disse que a Luísa, que vendeu 7.394, não ganha bonificação. Atendeu aquilo que eu propus, que é só acima de 10 mil ganha bonificação. Agora o que eu faço? Vou copiar essa fórmula para as demais. Vou clicar na fórmula, vou vir no cantinho e vou arrastar para as demais células. Olha ali que legal. Tá? Então o Excel, baseado nisso, ele fez cada uma das fórmulas. Tá? Na de baixo, o que ele fez? Ele mudou, então aqui eu usei a referência à célula B2, aqui ele mudou para B3, B4, tá? Então aqui a gente já tem um primeiro exemplo usando a função C. Vamos passar para o outro exemplo, então. Vou clicar aqui para o lado. Olha só, nessa planilha de exemplo vai ser assim, a gente vai trabalhar a questão de conta com porcentagem. Ó. Vamos imaginar que o funcionário que ganha até 3 mil paga 8% de imposto. Quem ganha mais de 3 mil paga 11% de imposto. Então, aqui eu tenho que montar a fórmula baseado nessa informação aqui. Esse é o propósito. Imagina que você está numa empresa e eu preciso realmente gerar uma planilha nesse estilo. Então, eu vou ter que pensar numa forma, como eu posso fazer essa fórmula para ela funcionar e eu só posso arrastar ela, que nem eu fiz, para as demais células. Então, olha só como é que fica, gente. Então agora eu vou usar um método um pouquinho diferente para fazer isso. Os dois métodos estão certos. Eu vou usar esse botãozinho aqui agora. Eu cliquei na célula, cliquei no f de x, que é para... Aqui você tem um assistente para inserir funções do Excel. Ele te ajuda bastante, tá? Em muitos casos. Tem gente que prefere não usar ele. Eu vou escolher aqui, ó, entre as funções que vão aparecer, eu vou escolher C, vou dar um OK. Ele abre esse assistente, ó. Ele já vai mostrar aquela estrutura que eu falei antes, ó, que são as três partes da função C, o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Teste lógico. Se o salário da Luísa, vou clicar na célula dela, quem ganha até 3 mil paga 8% de desconto. Então, eu vou colocar assim, menor ou igual a 3 mil. Agora, aqui eu não preciso colocar o ponto e vírgula, que ele vai colocar sozinho. Eu vou clicar na caixinha de baixo. Tá? Então, se o salário for menor que 3 mil, eu vou pegar o salário dela e vou multiplicar, vou usar o asterisco, por 8 e o sinalzinho de %. E caso o salário dela não for menor ou igual, se esse teste lógico der falso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o salário da Luísa e multiplicar por 11%.
Tá? Então aqui a gente já está vendo a questão de porcentagem. Se eu multiplico uma célula, um valor, por uma porcentagem, eu vou ter justamente aquela porcentagem ali como resultado. Tá? Então, se esse teste lógico der menor, então ele vai pegar o valor 3.080. É menor ou igual a 3.000? Verdadeiro ou falso? 3.080 é menor? Não, não é. É falso. Então ele não vai fazer isso. Ele vai optar por fazer isso aqui. Se tivesse dado verdadeiro, ele faria isso aqui. Então ele faz ou esse caminho aqui do B2 vezes 8% ou o B2 vezes 11%. Vou dar o OK. Ó. Observa aqui em cima que já está pronta a fórmula da mesma maneira que se nós tivéssemos feito no formato manual. Tá? Vou dar um OK. E olha só, deu 338,80 e agora eu posso arrastar essa fórmula tranquilamente. Ele vai estragar um pouquinho a formatação aqui quando eu arrastar. Ele vai colocar tudo assim, mas se eu quisesse fazer de uma forma que ficasse certinho, já porque eu já tinha deixado certinho, eu posso simplesmente fazer assim, vir aqui, usar o copiar, Ctrl C ou copiar, selecionar aqui, ó, e usar uma outra forma de colagem, que é vir aqui, ó, e eu peço para ele colar somente a função, ó, esse formato aqui, somente as fórmulas. Tá? Clico nessa colagem aqui, ó, e ele já coloca tudo certinho aqui. Eu posso formatar, colocar no formato de moeda tudo, que fica bem legal. Então, ele já fez para todos. Imagina se você tivesse uma lista com 200, 300, 500 funcionários ou até mais, e tivesse que fazer isso manualmente, esse tipo de conta para cálculo de imposto. Né? Aqui eu estou dando um exemplo bastante simples para vocês entenderem bem. E agora, gente, resta vocês tentarem fazer, praticar. Aqui tem um exercício que eu deixei, tá? Que eu quero que vocês façam, e quem conseguir fazer, deixa no comentário que conseguiu ou que não conseguiu, pede uma ajuda, que eu vou estar lá ajudando. Tá? Quem também quiser receber a planilha, essa planilha aqui, com tudo isso que a gente viu até agora, é só deixar lá no comentário que eu vou estar mandando para vocês. Tá? O que é para fazer nesse exercício? Antes do exercício, ainda não esquece de, se você gostou do vídeo, de curtir. Se você é novo aqui no canal, então o canal InfoVocê é um canal de tecnologia, tá? Então não deixa de seguir a gente se você está interessado por tecnologia, por tutoriais, tá? Então aqui nesse exercício o que você tem que fazer? Então esse aqui seria um estilo de uma planilha de um professor, né? Onde tem os alunos, as médias e a situação. Eu propus que fosse assim, ó, que nessa coluna da situação você faça uma fórmula usando a função C. E na coluna de situação, você vai ter que colocar aprovado se a média for maior ou igual a 6. Ou seja, a pessoa passou direto. Maior ou igual a 6, vai aparecer aqui escrito aprovado. E reprovado se a média for menor que 6. Tá? Nesse exemplo, eu não tratei a questão de exame, de recuperação. Tá? Eu fiz assim para não complicar muito. Em outro vídeo, eu vou estar tratando de como colocar um C dentro do outro, fazer Cs aninhados, tá? Que daí já é um avanço para esse conhecimento que vocês já adquiriram aqui. Tá bom, gente? Eu vou estar deixando também um link na descrição com um curso bem completinho, com um certificado que está em promoção, que eu indico, tá? Então, se você está precisando de um curso completo, com certificado, tudo, dá uma olhada lá no link, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar muito esse curso. Tá bom, gente? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.